Amados irmãos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos reunidos pela graça de Deus para esse encontro. Essa é uma oportunidade que a família Sinai encontra para se reunir mais uma vez. Eu quero dar as boas-vindas a todas as famílias que separaram esse momento para nós cultuarmos ao Senhor. Que a sua oração, que os nossos louvores cheguem à presença do Deus Todo-Poderoso, com um aroma suave. Sejam todos então bem-vindos em nome de Jesus. Aonde quer que você esteja, chame a sua família, reúna os amigos, porque esta é uma noite também muito especial, para juntos buscarmos a presença de Deus em oração, cânticos, louvores e na meditação da sua palavra. Eu quero convidar você para consagrar esse momento na presença do nosso Deus. O salmista diz que vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Agora, de onde você estiver, também aí é a casa do Senhor. Conforme disse Jesus, não apenas em Jerusalém, mas aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, eles podem fazê-lo em qualquer lugar. Consagre então esse lugar onde você está como um templo santo ao Senhor. E seja bem-vindo a mais uma transmissão do culto da Igreja Batista Sinai. Eu quero convidar você então para orar nesse instante. Obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede e o privilégio desse encontro para juntos podermos buscar a presença do Senhor, sermos alimentados e edificados por meio da Tua Palavra, enquanto os nossos corações elevam a Ti com gratidão e com exaltação ao Teu poderoso nome, enquanto nos reunimos para orar e buscar o auxílio divino. De diferentes lugares, pedimos a consagração de cada família ao Teu nome e ao Senhor nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de realizar esta transmissão. Que todos sejam alcançados, sejam cheios do Teu Espírito e abençoados com a Tua doce presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Preciso de Ti, quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Seca, assim é a minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia sem fim, como um pai
compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só
a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve.
Queridos e amados irmãos, nesta noite do dia 23, temos a oportunidade de meditar nas Escrituras Sagradas e nos encontrarmos com uma mensagem tão significativa e tão poderosa para a igreja. Assim como no passado, também hoje nós somos desafiados pela palavra de Deus. E é muito sugestivo que façamos a leitura do capítulo 3 do Evangelho de Mateus para falar sobre frutos dignos de arrependimento. Quero trazer nesta noite uma palavra que vem das Escrituras através da vida, do ministério e da inspiração de João Batista. Sim, porque quando pensamos sobre os acontecimentos desse mês, e quando especialmente hoje, muitas famílias e muitas pessoas, no que diz respeito especialmente ao Nordeste, que está agora vivendo efusivamente um encontro junino e com celebração de festas, de fogos e de fogueiras. É muito pertinente, então, olharmos qual é a mensagem de João Batista. Sim, é importante convidar você nessa noite, junto com a sua família, aonde quer que você esteja, para lermos juntos o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Pegue a sua Bíblia e permita que Deus, através de João Batista, nos fale sobre os frutos dignos de arrependimento. Vamos juntos ler esse texto? Naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos os seus caminhos. Este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Diante desse texto, quero convidá-lo para orarmos juntos e pedir que o Senhor fale ao seu coração, fale ao nosso coração nessa noite. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento ímpar de transmissão, por esse encontro com a família Sinai, e nele o privilégio de podermos olhar um pouco para as Escrituras e termos, ó Deus, o nosso coração voltado, sim, para a importância da mensagem de João Batista. Que ela também nos confronte e nos toque nessa noite. Fala conosco, Senhor, é o que nós pedimos e precisamos. E nós fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Porque eu escolhi especialmente o capítulo 3 do Evangelho de Mateus para compartilhar com você nessa noite uma mensagem sobre frutos dignos de arrependimento. Primeiro, porque nós estamos vivendo nesses dias e nesse mês de junho a ênfase na nossa cultura que chama a atenção para festas juninas
ou festas joaninas, festas do mês de junho. Dentro da tradição do cristianismo, nós temos no calendário, como influência da cultura, nós temos o dia 13, onde foi celebrado o dia de Santo Antônio. No dia 24, o dia de São João. No dia 29, o dia de São Pedro. Como discípulos de Jesus, como nos relacionamos com essa cultura? Quero nesta noite convidar você a pensar exatamente sobre essa origem histórica e perguntarmos qual verdadeiramente foi a mensagem de João Batista. Qual a história por trás da tradição? Quando nós consideramos o mês de junho, quando estamos vendo no calendário no Brasil, calendário marcado pela influência do catolicismo, que estabelece o dia 24 como o dia de São João, e muitas prefeituras e muitos lugares agora estão celebrando o São João. Mas é bem verdade que na grande maioria desses lugares não haverá uma reflexão sobre qual a mensagem de João. É na realidade um grande paradoxo. Quando os jesuítas vieram ao Brasil, eles trouxeram a tradição da fogueira de São João. Mas na transição da passagem da Idade Média, quando os europeus celebravam, por influência dos deuses nórdicos, gregos e romanos, quando a figura de Adonis estava sendo disputada por Afrodite e ainda por Perséfone, a tradição dos europeus diz que Zeus separou então metade do ano para que Adonis permanecesse com Afrodite e na outra metade permanecesse com Perséfone. O que na cultura europeia caracterizava o solstício de verão. Um período quando os hemisférios recebiam a luz do sol de uma forma mais inclinada. Por isso, os dias eram menos longos ou mais curtos e a noite era mais longa. Então, nessa região, metade do ano era como que outono e inverno, caracterizando um período da morte das plantas, e na outra metade, no solstício de verão, um tempo de renovação. A tradição da igreja, então, coloca em substituição a esta festa pagã que se realizava no dia 24 de junho, substitui esse lugar por São João Batista, como aquele que veio trazer a renovação. O profeta Isaías declara que João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Mas você pode dizer, pastor, e o que tem a ver as fogueiras? Na tradição cristã antiga,
Conta-se que Isabel fez um trato com Maria para que no nascimento de João o Batista, uma fogueira fosse acesa no alto para anunciar à distância que João Batista havia nascido. Sendo assim, o dia 24, desde que os jesuítas vieram ao Brasil, veio com esta evidência e com essa tradição da realização de festas e de fogueiras, que, junto com tradições africanas, deram origem a essas festas nordestinas como nós temos no Brasil. Se pensarmos que as festas joaninas ou o São João tem uma ênfase que recai sobre a figura de João Batista, há um grande equívoco na nossa geração que aproveita esse tempo para as festas juninas, mas não volta o seu coração para a coisa mais importante, que foi a mensagem de João Batista. Por isso, esse texto nos coloca frente a essa realidade, de maneira que, se pensarmos nesse fundo histórico de que as festas juninas, como se celebra hoje no calendário no Brasil, sob influência de uma tradição da Igreja Católica, e em substituição a festas pagãs europeias, junto com misturas de tradições africanas e indígenas no Brasil, o fato é que é completamente incoerente nós não termos uma reflexão sobre a importância da mensagem de João Batista. Se ele está sendo lembrado nesse mês, sua mensagem deveria ser trazida ao coração. João Batista surgiu de forma repentina no cenário da Palestina, conforme diz o capítulo 3, muito embora o evangelista Lucas vai anunciar que João Batista foi preparado desde o ventre, e há uma ampla descrição sobre os propósitos do seu nascimento, logo nos capítulos iniciais de Lucas. No Evangelho de Mateus, repentinamente, ele aparece, rompendo, podemos assim dizer, 400 anos de silêncio profético, para anunciar a sua mensagem. E o texto declara que a mensagem que ele veio pregando no deserto da Judéia, conforme diz o capítulo 3, os versos 2 em diante, foi a seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. Se de alguma maneira as celebrações juninas desse mês resgatassem a proclamação de João Batista, todas as famílias, todos os ambientes, todos os lugares, todos os cidadãos estariam sendo convocados a uma das mensagens mais importantes que abre novamente o cenário profético no Novo Testamento. João Batista rompe o silêncio profético com uma convocação: arrependei-vos, porque está perto, porque é chegado o reino de Deus. Como foi proferido pelo profeta Isaías, disse ele: preparai o caminho,
do Senhor, endireitai suas veredas. Também hoje, a igreja cristã, a igreja evangélica, nós, Igreja Batista no século XXI, não devemos ser seduzidos por todas as coisas que podem desviar a nossa atenção para esta grande e importante convocação, a convocação do arrependimento dos nossos pecados e de uma vida que prepara o coração para receber a presença do Todo-Poderoso, que foi revelado plenamente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Quem dera o mês de junho fosse também um mês de despertamento, um mês de arrependimento nos corações, onde as pessoas elas fossem chamadas a uma reconciliação com Deus. O fato é que a mensagem de João Batista teve, vamos assim dizer, uma adesão muito grande. Mas o próprio João Batista vai fazer uma distinção desta adesão. Percebam, primeiramente, diz o texto, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E o verso 6 diz, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Na época de João Batista, algo que talvez, ou na sua grande maioria, certamente não será considerado nesses dias, quando se evidencia a figura de João o Batista. Naquele tempo, houve confissão de pecados. As pessoas saíam de Jerusalém e da circunvizinhança e vinham ao Jordão e eram batizados por João e confessavam os seus pecados. Naquele tempo, a mensagem de João, que quebrou o silêncio profético, convocou muitas famílias, muitas vidas a uma nova realidade na presença de Deus. Nossa oração é que também nessa noite, ao ler esta passagem, a voz do que clama no deserto também seja um convite ao seu coração para o arrependimento e a confissão de pecados. Mas o profeta João Batista percebeu, conforme diz o verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista não tinha compromisso com agradar as pessoas. João Batista já havia denunciado o pecado de Herodes e de Herodias, o que mais tarde daria cabo em sua vida como sentença e prêmio dado a Salomé por ter dançado na presença de Herodes, quando João Batista havia denunciado que ele havia tido um caso ou estava vivendo um relacionamento com a esposa do seu irmão. Portanto, vivendo um adultério, mesmo sendo benquisto por muitas pessoas. A sua declaração profética, a sua verdade declarada, o seu confronto contra as práticas da iniquidade, contra o adultério, o fez mais tarde perder a cabeça por proclamar a verdade sem
engano e sem medo de ser julgado por isso. João Batista então percebe que muitos fariseus e saduceus, talvez diferente daqueles que vieram de todos os lugares confessando os seus pecados, estavam ali também, mas possivelmente apenas para cumprir o ritual do batismo. Como quem diz, nós vamos fugir da ira de Deus através do ritual do batismo. O profeta Isaías já havia anunciado esta voz que clama no deserto 700 anos antes. Esta voz é a voz de João Batista. Mas João Batista foi uma voz contundente e a sua voz declarou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Essa voz precisa ser levada em consideração hoje. Não existe um ritual que você possa fazer para se livrar da ira e do julgamento de Deus sobre os seus pecados. Não podemos ir à igreja ou ao templo, não podemos nos aplicar a alguns rituais cristãos e imaginar que a prática desses rituais são o suficiente para alcançarmos a salvação que vem de Deus. Não, muito pelo contrário. O profeta João Batista diz o seguinte: produzi, pois, frutos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Existem algumas palavras importantes que eu quero compartilhar com você nesse instante. Quando pensamos sobre a declaração de João Batista, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, o evangelista Mateus usou a palavra poiel, que significa fazer, que significa tornar pronto, produzir, construir, formar. Então, mais do que um ritual, mais do que se submeter a um batismo, João Batista está dizendo especialmente para os fariseus e para os saduceus: vocês precisam formar frutos, vocês precisam agir, vocês precisam demonstrar, vocês precisam realizar um testemunho que está além do ritual. Faz sentido isso para você nessa noite, onde quer que você esteja? Talvez você tenha o coração sossegado diante dos rituais que você já fez da religião, diante dos rituais que você já realizou para compensar seus pecados. João Batista está dizendo: eu produzi, e ele usa a expressão poiel, fazer, isto é, sejam os autores, preparem, produzam. A segunda palavra que é utilizada aqui, que foi traduzido por frutos, é a palavra karpos. Frutos, que significa fruto do ventre, que significa frutos de árvores, mas tem um significado muito interessante. Significa também aquele que age, trabalho, ação, obra. O que João Batista está dizendo é: não basta um ritual. É preciso você construir, você realizar uma ação. E a terceira palavra que é utilizada aqui é a palavra axios, que significa um peso ideal, um peso coerente, conveniente.
E a última palavra é a palavra metanoia, mudança. Se juntarmos as palavras que o evangelista Mateus atribui a João Batista, ele está dizendo: produzam, poiel, realizem. Ele está dizendo: realizem carpos, realizem ações, realizem trabalhos dignos, áxios, coerente, no peso ideal, traduzido como frutos dignos de metanoia, de arrependimento. O que são os frutos dignos de arrependimento? É o testemunho que vai além dos rituais e de nossas palavras. Portanto, a mensagem de João Batista, que confronta todos os seus ouvintes com a necessidade de arrependimento, é acolhida por uns que confessam seus pecados, mas ela é sublimada por outros que estão apegados ao ritual. João Batista termina esse discurso dizendo: o machado já está posto à raiz. A árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada no fogo. É completamente incoerente pensar que o Brasil, durante o mês de junho, pode enfatizar uma figura profética do tamanho de João Batista, que na voz de Jesus, entre os nascidos de mulher, nenhum homem é maior do que João Batista. Volto a dizer, é completamente incoerente que durante o mês de junho o Brasil viva a marca de tradições religiosas que ocuparam o lugar de festas pagãs, mas que nesse lugar o que tem evidência não é a mensagem profética, mas, pelo contrário, nós observamos uma sociedade, vamos dizer, convulsionada para participar das festas, para pular a fogueira, sim, também uma tradição baseada em muitas lendas, com o objetivo de festejar, de celebrar, de comer, de se embriagar, mas em momento algum de perguntar qual será a mensagem que se pode ouvir a respeito do profeta que abre novamente o caminho profético, quando, depois de um período de silêncio, aparece no deserto da Judéia, pregando o arrependimento e a preparação dos corações para que recebam a presença e a chegada do Filho de Deus. Você não acha que é incoerente, então? Por isso, o grande momento que nós podemos viver durante esse mês de junho é ter o nosso coração sendo confrontado com o chamado ao arrependimento e à confissão de pecados. Podemos, assim como os fariseus e saduceus, serem confrontados com a declaração de João Batista, quando diz: produzir, pois, frutos de arrependimento. Eu quero convocar você que está aí do outro lado, comendo sua canjica, comendo o seu milho,
fazendo sua diferença, vamos dizer, entre aqueles que estão vivendo tempos tão profanos. Mas eu quero convidar você a, exatamente nesse momento, sondar o seu coração. Se colocar diante de Deus com um coração voltado para o arrependimento. Revisitar esse momento único no deserto da Judéia, quando a voz de Deus, por meio do profeta, convoca pessoas de todos os lugares para prepararem o caminho para a chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Filho de Deus. Não passe esse momento dando mais ênfase ao período, vamos dizer, de licença, ao período de férias, ao período de alguma folga que você possa ter nesses dias, como se isso pudesse representar uma pausa nos estudos, uma pausa no trabalho, qualquer que seja a pausa que estamos vivendo nesses dias, o convite, a convocação que vem sobre nós da palavra de Deus é: arrependei-vos, porque está perto o reino de Deus. Você que é um crente em Cristo Jesus, um discípulo de Jesus, que a sua vida mostre frutos de arrependimento, que a sua vida demonstre a sua fé. Esse é um grande chamado para sermos coerentes, para você pregar aos olhos e aos ouvidos das pessoas. Já disse muito sabiamente o reverendo Hernandes Dias Lopes: precisamos pregar aos olhos e aos ouvidos. Frutos dignos de arrependimento caracterizam pessoas que, uma vez tendo confessado os seus pecados, não mais brincam de serem cristãos, não mais levam uma vida cristã de forma medíocre, mas vivem uma vida intensa e poderosa na presença do nosso Deus. E são encorajados e estimulados pelo testemunho de João Batista de falar a verdade, de viver a verdade, de proclamar a verdade, de denunciar o pecado, de denunciar a injustiça e, se preciso for, morrer por causa do Evangelho. Os festejos da nossa geração agora ofuscam uma das mensagens mais poderosas que nós encontramos nas Escrituras. Quem dera, no mês de junho, as pessoas saíssem dos diversos lugares em busca de uma igreja, em busca de um lugar onde a palavra está sendo proclamada. Quem dera as pessoas saíssem para confessar seus pecados, para se batizarem, marcando um novo nascimento. E quem dera voltassem para casa com uma nova e maravilhosa experiência em suas vidas. Conquanto seja incoerente para o mundo e para a sociedade, a minha oração é que não seja incoerência na sua vida. A minha oração como pastor é que a mensagem de João Batista, ela encontre eco no seu coração. Que suas mãos, naquilo que tocam, que sua mente, naquilo que idealiza, que seus pensamentos, que as suas ações
elas revelem que você não é mais o mesmo. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, para que Ele faça aparecer os frutos de um reino que não é deste mundo, que por onde você passar, agora mesmo, situações que clamam pelo sal da terra e a luz do mundo, você seja um instrumento de Deus, um porta-voz dos céus. Você quebre, talvez, o silêncio profético que há no coração das pessoas, porque Deus continua falando à nossa geração. Mas talvez aí perto de você exista alguém que está vivendo um silêncio profético e precisa de uma luz e de uma mensagem de esperança. Que nesta noite Deus abençoe sua casa, sua vida. Eu convido todos a nos rendermos diante da convocação de João Batista. Seu coração já está preparado com a presença e com a chegada do Filho de Deus? Se não, talvez esta seja a oportunidade de você se render de uma vez por todas ao Senhor, confessando os seus pecados e abrindo o seu coração para aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Cristo Jesus. João Batista disse: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse: eu não sou digno nem de desatar as suas alpacas. Querido irmão, querida irmã, você que nos ouve nessa noite, que haja sim um arrependimento no seu coração, que seja muito coerente lembrar que o silêncio profético foi quebrado por intermédio do profeta João Batista. Que Deus nos abençoe nesta noite e pelos demais dias da nossa vida. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero convidar você a cada vez mais ser cheio da presença de Deus, e por onde você passar, antes mesmo de dizer alguma coisa, que as pessoas percebam a grandeza de Deus em sua vida. Lembre-se, rituais não podem substituir o lugar do Senhor em nossas vidas. Oremos e a Ele rendamos a nossa vida com louvor e gratidão. Querido Deus, eterno, poderoso e maravilhoso Pai, do outro lado, existem pessoas agora que celebram o dia do seu arrependimento, que celebram o impacto que a mensagem de João Batista tem sobre ele, sobre ela, e a maneira como foram transformados por causa do arrependimento e fé em Jesus. Senhor, eu sei que rituais não podem substituir este lugar, como se pudéssemos fugir da condenação através de algumas práticas religiosas. Senhor, mas eu peço que, apesar da incoerência do mundo, que se lança à embriaguez, que se lança ao perigo desses dias, que se lança às festas e às farras desses dias, e não consegue pensar sequer um momento sobre a mensagem que deveria se fazer evidente agora. Pai, em nome de Jesus, lança luz, Pai, sobre estas experiências no coração
dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que, Senhor, possamos ser tomados de um desejo de experimentarmos um avivamento, corações arrependidos, vidas que se aproximam do Senhor, vidas que agora vivem a comunhão plena com o Senhor e que por conta disso produzem frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, Pai, faz com que os frutos sejam duradouros, sejam permanentes. Faz florescer, meu Pai, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todo aquele que está consciente da importância desta palavra. Quero abençoar, Senhor, todas estas famílias que reunidas estão agora e que se colocam submissos à Tua voz, para que possam viver a coerência do Evangelho. E a grande coerência do Evangelho está em viver aquilo que falamos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar com a família Sinai e demais pessoas esse grande propósito que vem da Tua palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nos colocamos ao Teu dispor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a você, nessa noite, e nos demais dias da sua vida, um feliz encontro com Jesus. Deus a todos nos abençoe. Um grande abraço para toda a família Sinai e os amigos que nos acompanham nessa transmissão. Deus nos abençoe.